Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Você que já é inscrito, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Você que não é, já se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações e já compartilha esse vídeo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer de forma rápida. Nós estamos crescendo o nosso canal aqui, já atingimos aí 4.000 seguidores, já estamos indo para 5.000. Por isso nós vamos fazer um vídeo aqui um pouco mais polêmico. Qual o melhor presidente se tratando de licitação pública? Existe um melhor? Não existe? É tudo igual? Como é que funciona? Do lado esquerdo nós temos Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Do nosso lado direito, Bolsonaro, um partido mais liberal. São duas candidaturas diferentes, duas políticas públicas totalmente diferentes. E é isso que nós vamos discutir aqui nesse vídeo. Tem um melhor? Tem, não tem? Esse é melhor? Esse é melhor? Qual é o melhor? É o lado vermelho? É o lado verde e amarelo? Os dois são verde e amarelo? O que acontece nessa questão numa visão de análise de licitação pública? Nós estamos aqui analisando negócio, não estamos aqui querendo discutir políticas públicas. E sim, se existe um partido que tende a facilitar a venda. Então nós vamos iniciar pelo primeiro candidato, nosso candidato do lado direito, Jair Messias Bolsonaro. Ele foi presidente do ano de 2019 ao ano de 2022 e nós vamos tirar como base o seu primeiro ano de mandato. No primeiro ano de mandato, de acordo com o painel de compras públicas, que é esse site que você pode pesquisar aqui, você tem aí que foi gasto 128 bilhões de reais. Primeiro devemos analisar o seguinte: Jair Messias Bolsonaro é um político de direita. Ele tende a privatizar as estatais a fim de, o argumento dele, isso vai reduzir a máquina estatal e com isso vai gerar mais lucro para o país, uma vez que fica um pouco engessado as diretorias. São argumentos políticos, tem todo um envolvimento, mas tem ali as suas explicações e também existe a questão dos resultados que ele mostra e realmente ele teve o economista Paulo Guedes, é inegável analisar os resultados. O que acontece? No caso de um político de direita, quando se vai fazer a privatização, é necessário entender o seguinte: até para privatizar é necessário fazer licitação. Por quê? Vai se utilizar computador, vai se utilizar material de escritório, vai ter que fazer uma análise técnica de quanto vale essa empresa estatal. Então, no caso dessa política de privatização, como nós estamos no meio do processo, as empresas de diversas áreas, além de poder adquirir os produtos através de leilão, que é uma forma também de processo administrativo que se enquadra dentro do nosso ensinamento, porque vai ter que analisar documentos e etc. É também uma forma de captação de editais. Por quê? Então vai privatizar, por exemplo, o Banco do Brasil. Então tem que fazer uma análise técnica de quanto vale o Banco do Brasil. Isso são profissionais, são empresas que são captadas no mercado através de edital para saber quanto vale o Banco do Brasil, quanto vale o Correios. Não ocorreram essas privatizações de forma integral, mas tiveram outras de outras empresas e foram necessários, então, vários serviços públicos para se chegar nessa conclusão. A área de licitação, na época do presidente Jair Messias Bolsonaro, foi, sim, muito produtiva para o mercado público, uma vez que ele trouxe essa visão liberal de mercado e ele tentou profissionalizar essa questão da máquina pública. Isso trouxe uma série de vantagens que foram colhidas depois pelo nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o atual presidente. Dando sequência, é bom saber que no primeiro ano de mandato de Bolsonaro foram comprados, isso está no painel de compras, 128 bilhões de reais. Passado 4 anos, nós agora entramos no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva já é uma política pública um pouco diferente, um pouco não, totalmente contrária, fica bem claro. Ela tem a finalidade seguinte: enquanto de direita prevê uma facilitação do poder privado a adquirir empresas do poder público, ou seja, uma desestatização, o partido da esquerda ele já opina um pouco diferente em relação à política pública. Ele pensa o seguinte: o governo ele tem a ciência que o governo é o principal cliente do país.
Portanto, quanto mais ele abarcar empresas estatais, mais o governo vai influenciar na sociedade, gastando com licitações e também gerando renda e gerando empregos. Então, ele já tem uma outra política. Ao invés dele vender as empresas, ele tem a intenção de crescer as empresas que existem e fomentar novas empresas estatais. Bem, com essa nova política em ação, o que aconteceu? As vendas das estatais reduziram e a máquina pública ela inchou. Com isso, nós saímos de 128 bilhões de reais gastos no primeiro ano do governo Bolsonaro e passamos no primeiro ano do governo Lula para incríveis 258 bilhões de reais. Ou seja, o governo injetou o dinheiro na economia. Evidente que nós não estamos tratando questões partidárias. Acontece o seguinte, quem quer mexer no ramo de licitação, ele tem que estar ciente do seguinte, ele está vendendo para o governo e o governo é influenciado por políticas públicas. A grande questão é, se eu pegar uma pequena parcela de 128 bilhões, um pedacinho, 0,1%, nós estamos falando aí, 1 milhão, 0,1%. Se pegar de 258 bilhões, é 2 milhões. Então, qualquer que seja, o mercado é tão grande, qualquer que seja o pedacinho que eu pegue, sempre os zeros vão ser exorbitantes. Então, em relação às políticas públicas, é mais propício a ter um volume de venda maior o governo que tende a estatizar a política pública. Porém, se ela não for bem ancorada e ela não for bem profissionalizada, que foi uma coisa que se iniciou no governo Bolsonaro, isso pode gerar o que nós falamos que é uma exceção, ou seja, a corrupção. Tem que ficar muito claro, independente de qual seja o governo, a corrupção é algo errado e é um crime. Nós aqui não estamos tratando desse assunto porque a corrupção ela existe em todos os países do mundo, por isso que existe um grau de corrupção. Todos os países têm ali uma medida de corrupção. Porém, em se tratando de volume de gasto, um governo que tende a inchar a máquina pública, ele tende a tendência de comprar mais. Isso não significa que é melhor ou pior para o país, no sentido social. Estou querendo dizer no sentido comercial, a tendência de um gasto maior. E como é um mercado que não cresce o número de concorrência exponencialmente, igual está crescendo os gastos, cada vez que tem uma profissionalização da compra, ou seja, como o governo Bolsonaro implantou diversas políticas de manutenção, isso ficou mais fácil. O Brasil hoje é um dos poucos países que tem esse grande número de pregão eletrônico, diferente aqui da América do Sul, onde não ocorre essa forma de compra. Então você que está assistindo esse vídeo, tem hoje um facilitador que praticamente no mundo o Brasil já é um diferencial. Na China não é assim. Aqui na América do Sul não é assim. Essa facilitação de acesso às aquisições públicas. Então, cada país possui uma forma. Nós estamos hoje com uma oportunidade única. Um governo de direita implantou políticas de controle e um governo de esquerda assumiu o país, fazendo que essas políticas de controle sejam utilizadas, mas que aí vai acontecer um número maior de compras, visto que são políticas diferentes. Portanto, em se tratando de Bolsonaro ou Lula, a grande questão é, os dois no ramo de licitação são muito importantes, mesmo tendo a visão diferente. O governo Bolsonaro ele fez com que a máquina pública gerasse um superávit, que a gente chamou, ou seja, um lucro. As empresas trabalhavam de uma forma ordenada, reduziam o custo e faziam com que isso gerasse renda para o governo, pagando suas dívidas, também diminuindo essa máquina pública, deixando isso mais na mão da iniciativa privada. Mas como nós dissemos, isso demora um grande tempo. Então as empresas elas podem se beneficiar dessa transição de público para privado. É uma ótima forma de renda, uma ótima política pública. Já no governo mais de esquerda, a política pública já tende ao seguinte, ela tende a valorizar a máquina pública e ela fomenta a economia, mediante que ela teve essa visão
liberal do mercado, ela aumentou o consumo dela, e para as empresas que vendem itens de uso e consumo, isso é uma possibilidade, sim, real, de poder vender para o governo. Portanto, as duas políticas, elas têm os benefícios, assim como qualquer outra empresa, que o governo também deve ser tratado como um grande cliente, não é assim o governo do PT e o governo do Jair Bolsonaro, não deve ser tratado assim. Enquanto licitante, nós temos um cliente que é o governo, e ele vai sofrendo transições como que de diretoria. A gente está pensando como um cliente, o maior cliente do Brasil. Portanto, em uma questão administrativa, nós passamos por um período que gerou uma nova lei de licitação, e isso mudou todo o mercado. Nós caímos agora num governo que valoriza o social, uma política pública onde ele tende a ter um crescimento das máquinas públicas, e isso tende ao quê? Mais utilização de material de limpeza, material de escritório, obras. Então, quanto mais estatiza, mais se utiliza bens. Quanto menos se utiliza, mais se utiliza serviços. Tem que ficar muito claro. Portanto, em se tratando de licitação, os dois têm um resultado muito positivo. Evidente que nós estamos aqui não levando nem em consideração questões de exceções de corrupção. Tem que ficar muito claro que isso é passível de punição, de prisões. E quando isso sai na mídia, realmente é porque isso afeta muito o social e realmente foi fiscalizado. Então tem que ficar muito claro, aconteceu tanto num governo quanto vai acontecer no outro, porque as pessoas, quando cometem esse grau de corrupção, elas estão ali propensas a sofrer uma fiscalização. Diante disso, espero que tenham entendido. Não importa qual seja o modo de governo, o importante é que você venda ao governo. E os dois governos têm um consumo muito alto e com um número de disputa muito baixo. Isso acontece por quê? Porque nós tivemos essa mudança de lei que facilitou a entrada das empresas na venda pública. Então você ainda que não entrou está perdendo tempo. Você que já entrou deve aí se ancorar em treinamentos, em aprendizado, a fim de ganhar velocidade, uma vez que a tendência natural, visto que existe uma lei que incentiva, é que com o tempo as empresas vão verificando essas possibilidades e o mercado vai se tornando cada vez mais competitivo. Mas hoje ele nem se compara ao mercado privado, é uma competição muito abaixo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver, coloque comentários aqui abaixo o que você acha de tal governo, do outro, nós podemos ir debatendo. E até o próximo vídeo.